Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vocês são bem-vindos ao meu canal Porções Bíblicas. É um prazer ter vocês aqui comigo para ouvir mais uma mensagem da Palavra de Deus. Se inscreva no canal, curta, compartilhe, indique um amigo, mostre para os seus amigos, ouça com eles, com a sua família, a Palavra de Deus que é transmitida aqui nesse canal. Divulgue e será uma bênção, como está sendo para você, será também para as pessoas que vocês indicarem. Eu quero compartilhar com você neste dia uma porção da Palavra de Deus. Eu vou falar sobre o discípulo chamado Judas Iscariotes. Falar um pouco a respeito desse personagem enigmático que marcou a história da Bíblia, que seu nome é inserido aqui na Bíblia, mesmo mostrando o seu lado ruim, mas que nós possamos não tomar o exemplo de Judas, porque tudo que está na Bíblia nos ensina a você fazer e a você não fazer. No caso de Judas, nós temos aqui um mau exemplo, não devemos seguir, mas vamos ver aqui alguns pormenores a respeito deste discípulo que Jesus escolheu. Sim, Jesus escolheu Judas. Observe que aqui em Lucas capítulo 6 é a nossa leitura para que nós possamos entender. Capítulo 6 fala sobre a eleição dos 12. Capítulo 6 de Lucas, versículos 12 ao 16. Diz assim: E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E, quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Simão, a qual também chamou Pedro e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Então está aqui, Jesus escolheu os 12 e tem 2 Judas aqui. O primeiro é filho de Tiago e tem o segundo Judas, que é o Judas Iscariotes, que o seu pai se chama Simão. Está em João capítulo 7 e o versículo de número 71, fala que o pai de Judas Iscariotes era Simão. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 7, versículo 71. E aqui nós temos a história desse moço que Jesus escolheu, mas ele não soube aproveitar essa escolha. A Bíblia fala, lá em João capítulo 13 e o versículo 29, que ele tinha um cargo muito importante no ministério que Jesus o separou. A Bíblia fala que ele era tesoureiro. Observe bem, capítulo 13 e o versículo 29, diz assim: Porque como Judas tinha a bolsa, pensava alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Então, quando fala aqui a bolsa, é que Judas ele recolhia as ofertas
que ali era depositado. Mas a Bíblia fala também que ele era ladrão. Observe, no livro de João, capítulo 12 e o versículo de número 6, diz assim: Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Aqui está falando de Judas, que ele tinha bolsa e ele roubava às escondidas. Por isso que ele entregou Jesus achando que Jesus não era Deus, que Jesus não sabia das coisas, porque ele pegava escondido, certamente ele esperava que Jesus um dia o repreendesse. Ele achava que Jesus não via quando ele roubava às escondidas, porque ele tinha o poder nas mãos, né, que era tesoureiro, ele tinha autonomia e ele roubava. Mas Judas se esqueceu de que Jesus estava vendo. Mas Jesus estava dando uma oportunidade para Judas se arrepender dos seus atos. Jesus estava dando uma oportunidade a Judas para mudar o seu caráter. Mas Judas, ele não olhava por esse lado. Ele achava que Jesus não estava vendo aquilo, mas Jesus estava observando, porque Jesus, ele vê todas as coisas. Aqui onde eu li esta passagem, fala da hipocrisia de Judas. Aqui no capítulo 12, os versículos de 1 a 8, eu vou estar lendo para você, quando fala que Maria unge com unguento aos pés de Jesus. Observe bem, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 12, versículos de 1 a 8, diz assim: Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estava à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa, e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: Deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me entendes. Ou seja, Judas estava ali em um ato de hipocrisia e dissimulado, como se ele estivesse preocupado com os pobres. Hoje nós temos aí a síndrome de Judas Iscariotes. Muitas pessoas fingem estar preocupados com os pobres, mas na verdade eles querem tirar dos pobres. Oferecem migalhas achando que é muita coisa. É como diz um adágio popular: eles dão com uma colher e puxam com a pá. Ou seja, quando alguém, principalmente muitos governantes do nosso país, e não dão nada para ninguém. Quando dão alguma coisa e as pessoas pensam que estão preocupados com eles, é que lá na frente eles querem tirar mais e vão tirar mais. Então Judas, ele usava dessas artimanhas, mostrando como se ele tivesse cuidado com os pobres. Quando viu aquela mulher derramar aquele unguento aos pés do Senhor, Maria, a irmã de Lázaro, fez isso.
E ele disse, olha que desperdício, deveria ter vendido, né? E dividia com os pobres, mas ele queria que vendesse e jogasse na bolsa, para que quando fosse mais tarde ele pudesse retirar para ele. Ele diz no versículo 5, por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Aí, o Espírito Santo, usando João, no versículo 6, diz, ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Então seria aquela oferta a mais que ia ir para o bolso de Judas, ao invés de ajudar os pobres. Era falso, era mentiroso. E hoje a gente vê muitas pessoas com a mesma atitude diabólica, demoníaca de Judas Iscariotes, fingindo um falso amor, para que lá na frente ele possa se beneficiar com aquilo que as pessoas pensam que está sendo agraciada, mas na verdade estão fazendo para adquirir lucros e engordar suas contas bancárias. Assim estão fazendo nos dias de hoje. Que o Senhor Jesus nos guarde de pessoas assim. Que o Espírito Santo possa nos livrar e nos capacitar para termos forças para não cair nessas armadilhas de Satanás. Então veja que Judas criticou Maria por aquele ato de bondade e ele fingindo se preocupar com os pobres, mas na verdade ele não se preocupava coisa nenhuma. Ele estava querendo era tirar algo para o seu bel prazer. E é interessante que quando ele vai trair Jesus, a Bíblia fala que Jesus chama ele de amigo. Veja que lá em Lucas capítulo 22 e o versículo 47 ao 48 vai nos falar sobre isso. Olha o que diz o versículo 47 do livro de Lucas, do capítulo 22. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia adiante dele, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse, Judas, com um beijo traiu o Filho do Homem? Observe bem que Jesus era amigo de Judas, mas Judas não era amigo de Jesus. A amizade de Jesus para com Judas só tinha um lado fiel, que era o lado de Jesus. Mas Judas não era de forma alguma amigo de Jesus. Mas mesmo assim, Jesus o considerava como amigo. Então observe bem, meu querido amigo ouvinte da palavra de Deus. Judas era um homem que presenciou os milagres de Jesus, mas era cruel por dentro. Observe bem que quando ele foi escolhido, ele andou com Jesus, ele viu tudo que Jesus fez, mas mesmo assim, ele não permitiu que Jesus mudasse a vida dele. E hoje não é diferente. Quantas pessoas agem da mesma forma? Tem a Bíblia, está à sua disposição, o arsenal de Deus. Aí tem o Espírito Santo que está convencendo do pecado, da justiça e do juízo, mas eles não querem obedecer. Muitos são simpatizantes do Evangelho, simpatizantes dos evangélicos, simpatizantes de Jesus. Jesus está falando, filho meu, dá-me o teu coração que eu quero transformá-lo. Mas mesmo assim eles não dão lugar ao Espírito Santo
não creem na palavra. E aí, o que acontece? Vive uma vida fora da presença de Deus. E a Bíblia diz que um abismo puxa outro abismo. É um pecado hoje, um pecado amanhã. Observe bem que Judas ele continuou com o roubo. Mas qual foi o fim de Judas? O suicídio. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Observe bem que lá no livro de João, no capítulo 13, e o versículo de número 27, vai nos falar agora quem estava dentro de Judas. 13, 27. Olha só, Judas foi dando brecha, até que um ser chamado Satanás entrou nele. Veja que quando Jesus está ali com os seus discípulos, ceando, no capítulo 13 e o verso de número 27, fala: e após o bocado entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazem, faze-o depressa. Olhe bem que quando Jesus pegou um bocado molhado e molhando o bocado deu a Judas Iscariote, filho de Simão, no versículo 26. E aí no versículo 27 fala que Satanás entrou em Judas. E aí ele saiu para fazer o quê? Para vender Jesus, traindo assim o seu amigo. E ele traiu Jesus por 30 moedas de prata. Lucas 22, 47 ao 48. Observe que ele deu lugar a Satanás. Jesus trabalhou na vida de Judas para mudar o seu caráter e a sua personalidade. Mas Judas não aceitou a ajuda de Jesus. Então a minha palavra é que nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo para nos transformar, para nos converter a Cristo. Porque Judas ele era convencido, ele não era convertido. Há uma diferença da pessoa ser convertido e ser convertido. Quando a pessoa é convertido, a pessoa agora vai seguir os ditames de Jesus Cristo. A pessoa vai seguir a palavra, vai obedecer ao Senhor da glória. Mas quando a pessoa é convencido, ele fala que nada. Deus ama a todos. Sim, Deus ama a todos. Mas Deus quer mudar. Então observe que o convencido é perigoso, é um problema, porque nada está errado e acha que Deus não irá puni-lo pelos seus maus atos. Agora o convertido não, ele tem temor, ele adora a Deus. Ele sabe que quando partir daqui, ele não vai ser julgado. O que vai ser julgado é as obras dele. Porque ele vai estar o quê? Salvo. E observe que Judas, ele era convencido. Ele via as maravilhas de Jesus. Ele presenciou, mas ele continuava no seu mau caminho. Ele não se converteu ao caminho verdadeiro, que é o caminho que é Jesus. Eu vou parando por aqui e a mensagem continua no próximo áudio. Até já, se Deus assim nos permitir.